Olá, eu sou a Paty Noleto e esse é o Palavra de Especialista. E no Palavra de Especialista de hoje, eu quero conversar um pouquinho com você sobre tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero falar sobre saúde mental. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Então imagine que você está numa corrida e você se preparou para uma corrida de curta distância. Você vai com toda a sua energia, você vai com todo o seu gás num primeiro momento, né? Porque é uma corrida que vai durar pouco tempo. Mas nós estamos entrando numa corrida de longa distância. Nós estamos entrando numa maratona. Então a gente tem que pensar que a gente precisa chegar no final dessa corrida. A gente precisa alcançar a linha de chegada inteiros, vivos, saudáveis. A gente precisa chegar lá com a nossa saúde emocional o mais preservada possível. Então eu quero te perguntar, você está preparado para entrar numa corrida que vai durar muito tempo? E às vezes eu fico pensando que a impressão que me dá, né, a ideia que eu tenho de tudo isso que a gente tem vivido, é que talvez a gente vá em algum momento achar que a linha de chegada está chegando, né, que olha, é até ali que eu tenho que dar conta, e essa linha de chegada está um pouco mais longe. E a gente corre mais um pouco, e a gente aguenta mais um pouco, e na hora que a gente acha que está chegando, mais uma vez afastaram para longe a linha de chegada. Pode ser que isso aconteça com a gente, né? Nós, nesse momento inicial, vamos pensar nas escolas, né? Vai parar até sábado, vai parar até dia 31, agora a gente já não sabe quanto tempo vai parar. Então eu imagino que na nossa vida, isso vai acontecer, né? As linhas de chegadas, o fim disso tudo, vai sendo levado cada vez mais para longe, até que realmente as coisas comecem a se organizar, a melhorar, até que não apareçam novos casos, e aí sim a gente vai entender que aquele ali é o fim. Nós vamos conseguir retomar as nossas atividades, a nossa vida. Então, o que você vai fazer para sobreviver a essa maratona? É importante a gente pensar que a gente tem que cuidar de todos os aspectos, né? Eu vejo a gente falando assim, algumas pessoas falando de cuidar da nossa saúde, eu vejo algumas pessoas falando de cuidar da nossa alimentação, e isso é muito importante. E isso faz parte da nossa saúde mental. Mas eu quero te convidar a parar um pouquinho e pensar como você tem se sentido nessa última semana. De ontem para hoje, eu recebi diversos mensagens, áudios de pacientes, de amigos, de ex-pacientes, falando do quanto eles estavam se sentindo ansiosos, falando de que já não conseguiam dormir tão bem, que não conseguiam parar de pensar. E a orientação que eu dei para todos eles foi: pare de buscar notícias sobre o que está acontecendo. As pessoas estão hipervigilantes. A hipervigilância, ela é um mecanismo que aparece, né? A gente ficar atento, conectado, ligado em tudo. É um mecanismo que aparece quando a gente está numa situação de perigo. E nós estamos vivendo uma situação de perigo. Só que a partir do momento onde a gente fica hipervigilante, pensa que o nosso corpo fisiologicamente responde, se prepara para essa vigilância, né? Então a nossa pupila dilata, a gente libera um monte de hormônio no nosso organismo, né? A gente tem uma rigidez física de tensão, né? Todo o nosso corpo muda porque a gente está numa situação de perigo. Só que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Se a gente pensar, essas pessoas já estão há uma semana, nós estamos aqui há uma semana mais ou menos, monitorando muitas coisas. E os primeiros sinais de ansiedade, de prejuízo emocional, os primeiros sinais de depressão começam a aparecer.
Pacientes que nunca tiveram, por exemplo, transtorno de ansiedade, dificuldade para dormir, começaram a me falar sobre isso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ficar bem é: escolha o que você quer ler. Escolha o que você quer ver nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Escolha o que você quer compartilhar. Se tem algum grupo de WhatsApp que te faz mal, que só te manda notícia, que o tempo todo fica te falando quem morreu, o que está acontecendo, quantos pacientes contaminados, se isso te faz mal, saia, pare, pause. Uma estratégia uma tarefa que eu passei para alguns pacientes foi: experimente ficar desconectado disso tudo por um dia e veja se você vai se sentir melhor. Se você se sentir menos ansioso, se você perceber que você está menos hipervigilante, se você diminuir aquela vontade de ficar checando e olhando e vendo o que aconteceu, faça isso, porque isso vai te ajudar. Então, esse é o primeiro passo. A gente entender que nós estamos entrando numa corrida que vai ser muito longa. A gente não pode gastar toda a nossa energia no primeiro momento, senão a gente não vai conseguir chegar no final. A gente não pode parar de se cuidar, porque senão a gente vai parar no meio da corrida. A gente tem que entender que nós não temos o controle do que está acontecendo, mas nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar. Você tem o controle sobre os seus comportamentos, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes. Você tem o controle sobre aquilo que você vai escolher comer, se você vai escolher fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, todos os dias. Você tem o controle sobre o tipo de conteúdo que você vai acessar nesse tempo. Então, eu sei que nós não conseguimos mudar as coisas que vão chegar até a gente, mas a gente pode conseguir colocar um limite nisso. Então essa é a primeira tarefa, para você conseguir ficar bem até o final. Olhe para dentro agora, veja como você está se sentindo no momento onde tudo isso começou a acontecer aqui no Brasil, né? E veja como você vai escolher agir daqui para frente. Vamos juntos nessa. Eu não sei o quanto que eu vou conseguir gravar, trazer vídeos, dividir com você tudo que eu tenho ensinado para os meus pacientes. Mas essa é uma forma que eu encontrei de conseguir te estender a mão, cuidar da sua saúde emocional nesse momento. Esse foi o Palavra de Especialista de hoje. Vamos juntos!